Então, olá, boa noite. Vamos dar sequência ao capítulo de isolamento, tá? Então, esse capítulo de isolamento, ele começa com um trecho, né? Ele começa com o seguinte poema: aquele que pode ficar a sós na mente imaculada é o Buda contínuo. Se eu precisar de um amigo, preciso encontrar alguém que se adapte a mim, que me conforte e que seja um apoio para a minha iluminação. Aqui ele está dando um critério que a gente deveria ponderar sempre que a gente quiser procurar um rótulo para o que seria uma amizade, tá? Depois ele vai dizer: porém, uma única pessoa pode causar apego e ódio, e entre apego e ódio sempre há sofrimento. E então é melhor que eu me isole, como um servo ferido. Ó Senhor Buda, por favor, permaneça sempre em meu coração. Então ele vai dizer: todos os seres têm em suas mentes a semente do isolamento. Esse isolamento, a melhor forma de a gente ver esse isolamento é a partir dessa questão do que é chamado natureza búdica. Ou seja, como a natureza búdica está presente em todos os seres, esse é o verdadeiro isolamento, né? É o isolamento além dos conceitos de estar sozinho ou estar acompanhado, tá? E esse isolamento, né? Esse recolher-se, ele tem vários nomes, né? Ele tem, ou seja, esse olhar para dentro, né? Ele pode ser chamado de natureza de Buda, pode ser chamado de essência da mente, pode ser chamado de Tathagata Garbha, pode ser chamado de mente céu, pode ser chamado de espaço, pode ser chamado de três kayas, pode ser chamado de essência vajra, pode ser chamado de luminosidade, pode ser chamado de aspecto secreto e assim por diante, tá? Por que tem tantos nomes? Porque os mestres eles vão encontrando isso na medida que eles vão encontrando com as pessoas e as fixações delas. Tá? Então, quando a nossa verdadeira natureza está obscurecida, a gente ainda está percorrendo, se relacionando com as coisas a partir da delusão. Então, nós vamos precisar depurar o engano. Eu acho que esse termo é um bom termo, tá? Depurar. Então, vamos precisar depurar o engano e retornar à nossa natureza original. Em geral, isso está fora do nosso imaginário. Sentar, meditar, ficar quieto, mas não é um ficar quieto de corpo. É uma quietude que a partir daí eu posso olhar o que acontece na mente, né? E o ponto central é que aqui a gente já está começando com a questão da natureza original, tá? A nossa verdadeira face. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso através de visão, meditação, ação e fruição. Ou seja, a gente reconhece o Dharma e a gente vê essa essência, que é a essência Vajra, como potencial de ação, sempre presente. E aí a gente agora contempla a realidade a partir desse assento Vajra, assento com dois S's, tá? Ou seja, o lugar onde eu estou olhando a realidade. Esse assento Vajra, ele não, quando a gente senta nesse assento Vajra, a gente não está ali para provar algo para alguém, por exemplo. A gente não está ali para querer mostrar que a nossa opinião está certa, por exemplo, tá? Isso precisa ficar claro. Tá? O que acontece é que simplesmente a pessoa está ali nesse lugar e ela começa a descrever o Dharma. Tá? Ela começa a descrever o Dharma. Então, o que acontece? Quando essa essência Vajra ela é totalmente realizada, isso é o que a gente chama de fruição. Então, fruição nada mais é do que a liberação completa do samsara. Tá? Então, a gente começa a se tornar desperto sobre a natureza da realidade, ou seja, sobre a natureza dos três kayas. Tá? Daí vai surgir o que a gente vai chamar de presença aberta.
que é Lundrup. Ou seja, como a natureza original não está ofuscada pela consciência do substrato, né, que é a Laya, a pessoa ela vê e o ponto central não é a descrição exatamente do que ela vê, mas o ponto central é que ela reconhece Rigpa. Né? Rigpa em sânscrito significa vidya. E o primeiro elo, que é a ignorância, significa avidya. Então, a partir de vidya, que é a partir da lucidez, você agora vê a realidade e está assentado na realidade, né? A partir dessa presença aberta. Tá? Não tem nada a ver com essa coisa de esteja aqui agora, esteja no presente. Isso é uma figura de linguagem, pessoal. Quando os mestres usam essas coisas de esteja aqui agora, esteja no presente, isso é como dizer para uma criança sobre Papai Noel. O ponto é a presença. Tá? Dos 4 aspectos da mandala dos 5 elementos e o treinamento da mente, tudo isso que eu estou descrevendo aqui significa o item 4, que é perceber o aspecto relativo e o aspecto absoluto dos elementos sempre presente, em qualquer experiência que surgir. Quem reconhece isso? Quem reconhece isso não é a mente comum. A mente comum não é capaz de reconhecer isso, porque a mente comum está presa nos jogos do samsara. A mente comum, ela só reconhece o aspecto condicionado. A mente comum, ela só reconhece o aspecto do que foi delimitado no jogo, né? Porque lá em Vijnana você vai ter a separação. Então a mente agora ela vai ter a sensação de que ela se divide em sujeito e objeto. Então dentro do samsara eu não consigo ver isso. Por isso que eu até perguntei para o Lama Jigme Lama sobre essa questão do subconsciente, porque não existe isso no budismo. E aí ele me orientou dizendo que, olha, que o subconsciente seria a partir de Vijnana para trás. Então quando a gente está operando a mente a partir da originação dependente, é como se essa realidade que a gente está falando aqui, ela se tornasse muito abstrata. Por quê? Porque por originação dependente eu estou no terceiro elo, eu quero ir para o quarto, eu vou para o quinto, eu vou para o sexto. Quando a gente se encontra aqui, a gente está no 11º. Daí, o que é que a gente está olhando? A gente está olhando o aspecto fundamental, a gente está olhando a inteligência fundamental, ou seja, a gente está olhando a inteligência da base, the ground. Ou seja, a gente está olhando os 5 elementos, tanto no seu aspecto de amplitude ou no seu aspecto estreito. Tá? Daí, uma coisa que eu queria falar aqui, que está tendo muitas dúvidas sobre essa questão do aspecto externo, interno e secreto. O que acontece? Quando a gente vai descrever a realidade do que está acontecendo ao nosso redor, na mandala dos 5 elementos, você precisa descrever o que é que está acontecendo no aspecto externo, no aspecto interno e no aspecto secreto. Por quê? Porque quando a gente descreve isso, o que a gente quer é repousar no aspecto secreto. Porque o aspecto interno flutua e o aspecto externo também flutua. Só que o que acontece? Para isso ficar simples de ser internalizado, eu coloquei aqui. Na prática do treinamento da mente com os 5 elementos, o aspecto externo significa cuidar do corpo como nosso lar. O aspecto interno significa cuidar dos nossos olhos e aquilo que a gente deseja cultivar neles. E o aspecto secreto significa cuidar do nosso coração e deixá-lo aberto ao mundo, assim como o céu. Eu acho que com essas analogias fica mais fácil de internalizar. Porque eu tenho a sensação de que a gente está vindo com um hábito de que
Eu vou entupir vocês de conceito e só depois que a gente vai procurar exemplos. Sabe qual é o problema disso? É que se, por exemplo, eu começar a falar aqui do ego, da identidade, ou seja lá o que for, provavelmente eu e você não estamos falando da mesma coisa. A gente está criando objetos diferentes. Então, por isso que eu trago primeiro esse resumo para poder dizer que às vezes parece que as aulas estão sendo muito longas, mas não é. É porque é como se fosse uma coisa de manjuste, sabe? Que é o quê? A compaixão mesmo é tu não deixar a pessoa atolar no caminho. A compaixão é tu descrever o caminho inteiro, porque a partir do todo, tu vai ter como saber onde é que tu tá. Em vez de tu achar que, por exemplo, entender história do Brasil é entender história geral. E não é, pô. Agora, se a pessoa também for começar a história geral sem ter um caminho, ela tá ferrada, porque ela vai começar por onde? Pelo Big Bang? É muita coisa, entendeu? Então, quando esses mestres tipo Tilenorvo trazem isso aqui são contemplações, né? Então, o que acontece? Tilenorvo, emanação Longchenpa, filho de Dudjom Rinpoche. Tilenorvo era o mestre de Dzogchen, pessoal. Então, o que a gente está estudando é Dzogchen. Só que por uma questão de cuidado e uma questão de respeito até com a linhagem, eu não saio por aí falando isso, pô. Por quê? Porque vai surgir assim, ó, de materialista espiritual dizendo, mas adicionar o carrinho. E aí, quando é que eu ganho o meu diploma de bom aluno, né? Não é sobre isso não é isso que a gente quer, pô. Tá? Então, eu prefiro dizer assim, ó, esse aqui é um treinamento da mente, e a gente está estudando essas coisas, tal, mas o tempo todo ele está falando dessa visão última, né? A partir dos 5 elementos, e é um tema que dialoga muito bem com a iluminação da sabedoria primordial, certo? De Dudjom Rinpoche, que era o pai dele. Tá? Então isso é um cuidado, tá, galera? Isso é um cuidado. Se a pessoa tiver conexão kármica com isso, ela vai atrás. Ela vai bater lá na Dinamarca para ter aula. Ela vai atrás. Se ela não tem, ela está criando ainda aquilo. Aí é como o próprio Eric Pema falou. Aliás, hoje é aniversário dele, né? Vida longa aos mestres. Essa coisa de centro de Dharma, isso é uma coisa nova. Isso é uma criação do Karmapa. Por quê? Porque Dharma não pertence ao imaginário ocidental. Então é óbvio que quando a gente chega num lugar que é chamado Terra de Fronteiras, vai ter desafios para instalar o Dharma ali. Jagdo Rinpoche, quando chega nos Estados Unidos, ele diz: vocês são demônios de olhos claros, o modo como vocês levam a vida de vocês. E ele chegou na década de 80, certo? Imagina se fosse hoje. Ele ia dizer o quê? Vocês são o próprio inferno, né? Eu acho. Mas ele não desistiu da galera, entende? Pelo contrário, quando ele deixou tudo pronto, Jagdo Rinpoche, aí os alunos não entenderam nada, os discípulos não entenderam nada. Que foi, Rinpoche, por que é que tu tá indo embora? Aí ele disse, porque lá no Brasil não tem. Então ele é capaz de construir algo que parece uma espaçonave, né? Você chega lá em Três Coroas, tem um templo budista lá. Tem uma estátua de Guru Rinpoche lá. Não sei se vocês viram no WhatsApp, eu botei a foto do Eric Pema. Eu escolhi a dedo, assim, um fundo amarelo, porque amarelo é a roda, né? E tem uma estátua de Guru Rinpoche assim, grandão. Então, no nosso estudo, na nossa prática, a gente vai simbolizar tudo isso que a gente está falando aqui, os 4 aspectos do treinamento da mente, como Guru Rinpoche, como intenção iluminada de Guru Rinpoche. Então, não sei se vocês viram lá também no grupo. Tem uma imagem de Guru Rinpoche que ele está em pé. Quando os Budas estão em pé, é porque o caso é brabo. Mas Guru Rinpoche está em pé e ele está sobre uma flor de lótus. Isso significa a inteligência onde ele está. Ele não está com uma inteligência materialista ou hedonista, né? Isso é ou isso não é? Existencialismo, negacionismo, né? Fundamentalismo, como diz Elizabeth Mantes-Nangel. Ele está andando sobre um lótus. Aí numa mão ele tem a taça de crânio, que é a compreensão do aspecto Vajra, e na outra mão
ele tem um tridente, porque ele era brabo. Para domar tibetano tem que ser brabo. Por que o tridente? O tridente tem 3 cabeças, assim, uma caveira e uma cabeça se desfazendo e outra ainda em pé, que significa que ele é o senhor dos 3 tempos. Por quê? Porque a inteligência dele não funciona a partir do passado, presente e futuro. Ele também está vestido com roupas reais. Por quê? Porque, diferentemente do Buda Shakyamuni, que andava no mundo como um monge, o Guru Rinpoche ele vai andar no mundo igual às pessoas que estão ao redor dele. Não é à toa que alguns mestres, do tipo Traleng Rinpoche e Trungpa Rinpoche, e Dzogchen Ponlop também, eles andam no mundo como se fosse um americano, né? A pessoa sabe que ele não é americano pela cara, né? Americano não tem cara de índio, né? Mas eles andam no mundo como se fossem americanos, né? Por quê? Porque é um jeito de conectar mais com as pessoas, né? Em geral, quando a gente chega num lugar, um lugar físico, né, que os 5 elementos estão em desequilíbrio e em excesso, significa que tem muito desamparo e cinismo ali, que são os extremos, certo? Cinismo porque, tu quer me convencer que isso aí funciona? Talvez isso funcione. Ou então, desamparo. Olha, eu não acredito que é possível construir novos mundos. Não acredito. Aí, se tu chegar com a imagem do Buda e não sei o que lá, as pessoas vão associar aquilo a coisas ruins que elas já passaram. Por quê? Porque está muito responsivo. Aí, em geral, os mestres eles vão escolher uma roupagem a mais neutra possível, né? A mais neutra possível. Por que eu estou falando disso tudo? Porque quando ele vai falar em isolamento, vocês vão ver, ele vai trazer o isolamento como isolamento externo, isolamento interno e isolamento secreto. Tá? Então, na página 149, ele diz: todos os seres têm em suas mentes a semente do isolamento. Aqui nessa parte, a semente do isolamento é o quê? Ele já está querendo apontar a natureza vazia e luminosa, que é o acento com 2 S's, tá? Que a gente vai usar para descrever a realidade. Tá lá, parece os 3 caias do lama, né? Então ele diz: embora possamos não querer nos isolar, desde o princípio nascemos sozinhos. E no fim precisamos morrer sozinhos e nos separar dos outros. Então aqui é o aspecto externo, tá? Tem alguém que tem uma biografia e naturalmente essa biografia eu me desloco no passado, presente e futuro. Tá? Isolamo-nos se os elementos daqueles a nosso redor não complementam os nossos. Agora, aspecto interno. Por quê? Porque, por exemplo, você está se separando de alguém. A casa onde você está pode ser enorme, mas você tem a sensação de que aquele lugar é claustrofóbico. E você se sente isolado da outra pessoa. Tanto é que, em geral, quando você está em processo de separação, você começa a dormir em quarto separado, já começa a se isolar, né? Já começa a dar um direcionamento. Tá? Ou então, quando tem briga. Todo mundo aqui já é iluminado, ninguém briga. Né? E pá, brigou. Pode ver, o que a gente quer é um certo isolamento. Esse isolamento seria o isolamento a nível sutil, tá? Não é o isolamento externo. Tanto é que, se a gente pegar o celular, o que é bloquear alguém no WhatsApp ou bloquear alguém no Facebook? A pessoa não está na tua frente fisicamente, pô. A pessoa está a nível interno. Nossas mentes contêm elementos tanto puros quanto impuros. Essa é a linguagem que ele está usando, que na nossa linguagem está o aspecto estreito e o aspecto amplo dos 5 elementos, tá? Que estão sempre aumentando ou diminuindo. Isolamos-nos quando os elementos sutis, leves e puros são mais abundantes do que os elementos grosseiros.
pesados e impuros. E os elementos grosseiros, pesados e impuros, não podem complementar a sua energia ou encontrar suporte em outros elementos grosseiros semelhantes. Isso é mais ou menos assim, pessoal. É quando a pessoa ela está num lugar e ela se sente deslocada daquele lugar. Por exemplo, quando eu fazia faculdade, eu não me sentia pertencente àquele lugar. Eu estava lá porque eu queria agradar meus pais, principalmente meu pai, mas eu não conseguia encontrar. Eu fiz poucos amigos na faculdade. E eu ia para aula já querendo sair daquilo. Porque eu achava que era muito estranho eu estar num lugar onde no final eu ia perpetuar alguma coisa. Enfim, eu tinha uma sensação de que aquilo não era um bom lugar. Tá? Isolamos-nos quando os elementos grosseiros, pesados e impuros são mais abundantes do que os elementos sutis, leves e puros. E os elementos sutis, leves e puros não podem complementar sua energia ou encontrar suporte em outros elementos sutis semelhantes. A sensação de isolamento, agora, que seria isolamento externo, ou seja, você não se sente confortável por estar ali, você não se sente seguro, você não se sente criativo, você não sente a capacidade de expandir o olhar sobre o que está acontecendo ali e você perde o interesse sobre o que está acontecendo ali. Isso seria o isolamento interno. Tá? Isso são as 4 características dos 5 elementos, certo? Aí ele diz, quando isso começa a ficar muito pesado, se a pessoa não tem um manejo dos 5 elementos, ela vai ficar presa sobre o que é que está acontecendo ali. Ela não consegue fazer a energia surgir sem a dependência de alguma coisa fora. Aí ela vai dizer, o problema é sempre fora. Né? Pode haver isolamento com intenção ou sem intenção. Isso é bonito. Porque agora o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que pode haver isolamento com a motivação correta ou pode haver isolamento com a motivação dentro do samsara. Eu vou usar o exemplo batido, vocês já escutaram, né? Mas o exemplo do próprio filme chamado Sansara. Tem 2 filmes. Tem um que é uma coreografia, certo? Uma coisa de fotografias e tal. E tem um que é sobre um praticante que vai e entra em retiro. E ele entra em retiro, mas ele não tem prajnaparamita. Ele só faz chamata. Aí quando ele sai, aparece um ser assim de cabelos longos, que balança assim. Aí aquilo move a energia dele e o retiro dele vai para água abaixo. Por quê? Porque ele só praticou chamata. Então ele só gerou mérito. Ele não gerou aspecto de sabedoria. E como a gente sabe, o aspecto de sabedoria e o aspecto de mérito tem que andar junto. Tipo Chitãozinho e Chororó, sacou? Se eles não estão juntos, aquilo fica um pouco estranho assim. Ele dá uma olhada meio de lado, certo? Então se a gente só meditar, a gente só vai gerar mérito. Ponto. É mais ou menos como se fosse assim. Temos uma boa terra, temos água, temos adubo, mas a gente não sabe como juntar aquilo para fazer a semente crescer. Tá? Daí, o que vai acontecer? Ele diz, alguns seres comuns, ou seja, nós, que não têm intenção de serem violentos nessa vida, ou seja, quando ele fala aqui intenção, também vê como o movimento do karma, tá? Então vamos repetir rápido. A gente tem o karma primário e o karma secundário. Karma primário são essas sementes que a gente tem, que a gente não sabe o que é que pode acontecer. E o karma secundário é a causa contribuinte, certo? Gosto de explicar o termo lá, quando a pessoa diz assim, olha, eu sou uma pessoa calma, pacífica, não sei o que, não sei o que lá. Ela quer vender o peixe dela, certo? Como uma boa pessoa. No inferno tem um bocado de gente assim, que se diz boa pessoa, certo? Mas isso é outro papo. Aí
pisa no calo da pessoa, a pessoa... Ou então, olha, eu sou uma boa pessoa, mas se você mexer com meu filho, eu quebro o seu pescoço. Calma, calma, senhor. Calma não. Eu sou uma boa pessoa, mas se você mexer com meu filho, eu vou quebrar o seu pescoço. Então, qual é a intenção, pessoal? A intenção é mais ou menos assim. Quando você aprende jiu-jitsu, na faixa branca, que é a primeira, você aprende a quebrar o braço de alguém, que é chamado armlock, ou chave de braço. Só que tu não vai sair por aí dando armlock em todo mundo, pô. A não ser que você seja uma pessoa que tem problemas mentais, né? Mas você vai incorporar isso. Isso precisa ficar claro, tá? Porque às vezes parece que a gente quer seguir o caminho como se fosse uma criança que vai fazer tudo certo, tudo positivo e no final vai ganhar um doce por causa disso. E não é assim que funciona. Você vai incorporar esse lado que seria o aspecto, sei lá, do que a gente chama as 10 ações não virtuosas, as 6 emoções e por aí vai. Só que tudo isso vai ser visto de uma maneira mais ampla, como por exemplo, como lidar com a raiva. Eu posso lidar com a raiva a partir do aspecto externo, a partir do aspecto interno, a partir do aspecto secreto. Como que seria o aspecto secreto? É que você vê que a raiva surgiu, mas a natureza da raiva é a luminosidade. E você vê isso sem ter dúvidas em relação a isso. Você não está negando que aquilo surgiu. Se você ainda está reclamando de que aquilo surgiu, significa que falta ainda alguma coisa para ser feita. Tá? Por isso que é muito importante lembrar sempre dos 4 aspectos: motivação, meditação, a experiência diária e os 5 elementos no aspecto condicionado e no aspecto amplo. Eu acho isso legal, tá? Eu acho um pouco infantil, mas eu acho legal. Aspecto condicionado, os 5 se fecham num foco. Aspecto amplo, eu não estou prendendo nada, pô. E os 5 estão aqui, ó. É um modo de gente decorar, tá? Então ele vai dizer, alguns seres comuns que não têm intenção de serem violentos nessa vida se tornam isolados sem intenção. Porque devido ao resultado kármico de sua intenção violenta, em vidas anteriores, nascem com elementos grosseiros, prejudiciais e não complementares. E energia violenta o que faz o que todos o abandonem. Ou seja, tudo é relativo. Tá bom. Sai por aí fazendo o que dá na telha. Não é assim que a coisa funciona, pô. Até porque se tudo é relativo, você também está dizendo que nada é relativo, né? Porque vai ter que vir um extremo, certo? Então, alguns animais selvagens são assim. Outros animais fogem deles ou tentam se reunir para aniquilá-los. Então, leões e hienas. Uma hiena está rindo o tempo todo, mas não significa que ela é feliz, certo? Só uma viagem que veio agora, precisa ficar claro. Porque às vezes eu tenho a sensação de que a gente acha que o caminho é suca, né? Ou seja, basta ficar feliz o tempo todo. Não é isso. Isso é uma fase do caminho. Não há benefício nesse tipo de isolamento. Por esse motivo, ele é sem sentido e muito triste. Ou seja, o que é que ele está tentando mostrar? Que se a gente sair por aí aprontando a partir das 6 emoções perturbadoras e das 10 ações não virtuosas, vai ser natural que as pessoas ao nosso redor ou elas vão se isolar ou elas vão nos isolar. Numa linguagem grosseira, os 5 elementos, a maioria das pessoas desconhece isso. Então o que é que a gente vai criar? A gente vai criar regras para poder conter a responsividade das pessoas, que nada mais é do que fazer isso aqui. Então, por exemplo, por que existe lombada eletrônica? Porque tá lá o código de trânsito, o escambau e por aí vai. A maioria das pessoas vai seguir, não está nem vendo a estrada. É um milagre, pessoal. Um milagre que a gente pega o carro, liga e saia de casa e volte para casa. É um milagre, é sério.
gente deveria agradecer as 3 joias toda vez que a gente botasse o pé em casa. Agradecer que tem uma casa, agradecer que tem comida, agradecer que tem água. É um milagre. Temporariamente, apenas causa sofrimento, porque a energia desses seres não pode se complementar aos elementos dos outros. E no final, traz apenas sofrimento, porque não há apoio para que eles mudem e se conectem com fenômenos positivos. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Porque, em geral, a gente fica sempre achando que a gente se une por explicações. Ah, olha, eu estou vendo aqui no nosso mapa astral, fiz uma sinastria, estou vendo aqui que estamos juntos desde a vida passada. Aí o cara, peraí, bicho. É bom ver então o que é que deu errado na vida passada, né? Porque se a gente tá voltando nessa vida ainda tem débito kármico. Ai, você é muito chato. Não, é porque tem que estar de acordo com Prajnaparamita, pô. Manjushri é mal compreendido. Manjushri tem uma espada de fogo. E na outra mão ele tem a literatura de Prajnaparamita. O que é que ele está dizendo? Que se a realidade ao nosso redor não tiver de acordo com Prajnaparamita, vai doer, meu amigo. Manjushri é uma pessoa sucinta, né? Ah, isso é muito chato. Isso é muito chato. Então tá bom. Então, boa sorte aí. Aí o que é que vai acontecer? Seres que são geralmente violentos. É melhor, pessoal, ver assim, movimento do karma, dos 5 elementos, outflow, histeria na linguagem de Tilenorbo, tá? Então, esses seres poderiam ser nós, certo? Porque não sabemos ao certo quais são os karmas primários que a gente tem. Até atingir a iluminação a gente não vai saber. Por isso que a gente renova a motivação. Uma pessoa que está mais madura no caminho, ela já entendeu isso. Ela diz, olha, que eu possa me liberar disso o mais rápido possível, com as bênçãos das 3 joias, com as bênçãos da linhagem, porque eu não sei o que pode surgir. Eu não sei qual é o karma que pode surgir. Não sei. Tá? E o que seria violência? Violência é o quê? Ignorância, aquisitividade, avareza, raiva e medo. Aí a identidade agora vai ter uma autoimagem, ela vai acumular coisas a partir dessa autoimagem, ela tem medo porque ela agora tem separatividade. Aí agora a identidade ela toma refúgio nessa flutuação de energia. Se ela consegue o que quer, o resultado, aí ela gera apego. Se ela não consegue o que ela quer, ela gera aversão. Aí ela deseja que da próxima vez a coisa seja diferente. E aí a energia flutua de novo. É o que é que vai acontecendo. Quanto mais a gente vai se habituando a fazer isso, mais a gente vai se distanciando do aspecto puro dos 5 elementos. Por exemplo, peguem uma estrada de terra. Eu estava observando isso. Aí tu pega uma estrada de terra, é natural que o olho, não o olho físico, mas o olho sutil, ele vai procurar um rastro. Como se fosse assim, se alguém já passou aqui, eu vou por aqui também, deve ser mais fácil. Pode até ser mais fácil, mas olha só que como isso é natural. Como é natural para a mente, então, procurar aquele caminho que é o rastro da confusão. Então ele diz, seres que são geralmente violentos, ou seja, 3 venenos, 6 emoções perturbadoras, né? Orgulho, pessoal. Em geral, o que a gente chama de violência é o quê? É reino dos infernos e fantasma faminto. E reino animal também, né? O reino animal, eles são fofinhos. Até que tu vai lá e tenta tirar eles da zona de conforto. Aí eles vão rugir pra cima de tu. Tipo um urso que tá dormindo, assim. Aí o reino humano onde a gente tá, né? A gente tem uma agenda, a gente planeja as coisas. E semideuses, a gente virou o ano com uma experiência de semideuses, certo?
outubro. Passou rápido, mas né? A gente ainda está tendo efeito disso. E os deuses também, os deuses são violentos também. Só que é uma violência mais polida. Não é uma violência explícita, não. Tipo o reino dos infernos, não. Tá? Então, os seres que são geralmente violentos, ou seja, os 6 reinos, só podem mudar na dependência da ajuda de seres muito bondosos e gentis. Então, aqui na imagem da roda da vida, tem os 3 animais, que é a força motora das identidades, e em cima tem um Bodhisattva com uma roda do Dharma. Não sei se vocês já notaram. Ele está com o pé em cima do lótus, porque significa qual é a base dele, qual é o chão, qual é o elemento terra dele. E ele tem uma flor de... ele tem uma roda do Dharma. Está na mandala do Buda Vairocana, né? Terra pura de Akanista. Então o que é que vai acontecer? Algumas vezes, no entanto, se eles não são poderosos o bastante, os elementos leves dos seres gentis podem ser prejudicados pelos elementos mais pesados dos seres violentos. Ou seja, os bodhisattvas enquanto estão treinando, né? Do John Limpa vai dizer isso. Ele descreve a visão última, aí daqui a pouco ele diz: mas eu fui para a floresta, aí quando o urso rugiu, quando apareceu um leão, quando o urso rosnou, quando apareceu um leão rugindo, o elefante aparecendo e tal, aquilo que eu tinha achado que era o caminho foi por água abaixo. Aí é aí que começa a prática, tá? Porque a pessoa diz: poxa, eu achava que estava praticando Dharma, e como é? Aí aí a prática entra. Aí o que é que ele diz? Que é o quê? Basta vir alguém um pouco mais com a energia um pouco perturbada, a gente se perturba mesmo. Ele está dizendo isso, tá? Ainda que a gente esteja lá com a motivação de querer ajudar, vai ficar claro, cada vez mais que a gente tenta ajudar, fica muito claro que não é falta de conversa, não é falta de recurso, não tem nada disso. O que tem é que a pessoa está teimando em modular a energia dela a partir da flutuação da energia do Sansara. Aí ele diz: da mesma forma que uma planta jovem cheia de frescor é danificada quando nela se joga água fervendo. Por isso que a gente está treinando a ação de poder. Mas se, devido à experiência prévia, o que é a experiência prévia? O treinamento da mente. Não adianta só meditar, tá? É o treinamento, ou seja, meditação, motivação, vida cotidiana e os 5 elementos. O aspecto é completo o treinamento, tá? Mas a energia dos elementos leves e puros dos seres gentis é mais poderosa do que a energia pesada e violenta dos elementos, eles podem ajudar e beneficiar os seres ao suavizar os seus elementos mais pesados, da mesma forma que o couro pode ser amaciado. Se continuamente colocamos fogo por baixo da água, ela ferverá, mas se tornando cada vez mais turbulenta e seca até que se exaure. Mas se adicionamos água fria, a turbulência diminui e a água não diminui. Então, em determinado ponto, não importa o método, os seres violentos precisam aceitar a energia e a ajuda dos seres gentis. Então, tem essas histórias assim. A Tissa, já aconteceu isso com o Tiago do Rinpoche, e que é o quê? Às vezes tem uns certos seres assim que a Sangha quer isolar aquele ser. Se eu quero isolar aquele ser, eu quero me isolar, certo? Aí Tiago do Rinpoche conta disso, assim. Que ele pegou esse futuro Buda e disse: você vai andar perto de mim o tempo todo. Por quê? Porque o Rinpoche tinha méritos, certo? Então, onde ele chegava, ele botava a energia das pessoas para cima. Aí a galera dizia: bom, com esse aí eu não consigo não, mas se o Rinpoche está do lado de Rinpoche, tudo bem. Tá? Então o que acontece? O ensinamento mesmo não é a fala, mas é a nossa ação. É como uma mãe que diz: meu filho, se alguém atender,
Não, se alguém ligar para mim, diga que eu não estou. Aí, se for um filho bodhisattva, ele vai levar o pé da letra, né? Aí a mãe atendeu o telefonema e o filho vai dizer, olha, ela disse que era para eu te dizer que ela não tá. Por quê? Porque tu precisa olhar qual é a tua intenção em fazer aquilo. E vai ficar muito claro se a intenção, ou seja, se a motivação é uma motivação que está pertencendo às identidades, os 5 elementos eles vão trancar. Se a motivação não é, os 5 elementos eles vão permanecer abertos. Então, se a motivação está equivocada, não tem problema. Porque aquilo também vai se transformar em caminho. Quando a gente ainda está criticando o conteúdo que está surgindo na mente, mesmo que a gente esteja meditando, significa que a gente não fez os fundamentos. A gente não gerou bodhicitta ainda. Então eu ainda estou criticando o conteúdo e eu não sou capaz de usar a mente como caminho. Aí eu vou dizer, existem lugares mais elevados para se praticar. O templo, o deserto, a floresta, a montanha, a caverna. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente precisa agora usar Chenezig, né? Que é, olha, eu vou começar com aquilo que você pode me oferecer. Então, o que é que você quer oferecer? Aí a pessoa oferece, aí tudo bem, então vamos começar com o que pode. Mas que isso não seja o ponto final, né? Então ele diz, alguns seres comuns se isolam sem intenção de fazer isso. Apenas porque seus elementos não se vinculam mais com os elementos dos outros. Eles podem se sentir machucados como um animal ferido e precisar de isolamento para se proteger, ou podem ser velhas incapazes de se conectar com os elementos dos outros porque sua energia diminuiu e estando cansados precisam de isolamento para descansar. Então tem isso assim, não sei se vocês já andaram assim. Eu andei muito assim com os meus avós, certo? Então tinha uma hora que eu não entendia nada porque eu era criança e na hora que eu estava pegando pilha, aí eles queriam ir embora, assim. Eles não aguentavam ficar muito tempo fora de casa. Ao mesmo tempo, vocês vão ver que é natural que a gente comece a repensar quais são as relações que a gente quer manter quando a gente está no caminho. Porque, por exemplo, eu vou falar por mim, certo? Eu vou para uma festa, pessoal. Eu bebo 2 cervejas Heineken e já estou satisfeito. Aí os meus amigos, pá, 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 pá. Daqui a pouco eu fico, porra, se já é difícil conversar com alguém normal, imagina alguém bêbado. Aí tem uma hora que eu digo, dá licença, eu vou pra casa, foi bom revê-los, mas o Eric Pema diz que às vezes a gente quer beber em excesso para aliviar o chakra do coração, né? Ou seja, essa sensação de vazio, essa sensação de amargor. Então vocês vão ver assim, a sensação de que tipo, pô, qual é a vantagem de eu me deslocar daqui para tal lugar, para chegar lá, aí você começa a ter a noção do tempo, né? O que é que eu estou fazendo com o meu tempo? Se isso está tirando, se isso está me deslocando do caminho, qual é a sensação disso, né? Então ele diz, alguns seres que se isolam sem intenção são sublimes, como um Buda, porque sua energia é totalmente leve e pura. Os elementos pesados obstruídos dos seres comuns não podem complementar suas vastas qualidades. O que é isso? Ele agora trocou, ou seja, alguns seres se isolam sem ter uma intenção dentro dos 6 reinos. No parágrafo passado alguns seres se isolam dentro de alguma intenção dos 6 reinos. Esse é o método do Tilly Norbo, tá? Ele não vai deixar nada. Então o que é que ele faz? Ele apresenta a mesma coisa que é a intenção e depois ele tenta desconstruir aquilo. Se a gente não tiver uma boa chamata, a gente vai olhar para isso aqui e vai dar um nó. Não tem problema. Tá? Então ele diz, esses seres, tipo Buda, Jesus Cristo, né? Esses seres assim, se isolam de acordo com os fenômenos gerais comuns. Ou seja, as pessoas estão vendo que ele foi para o deserto, que ele foi para a árvore bode, e por aí vai. Ou seja, a descrição de alguém que vem e vai. Mas de acordo com o seu fenômeno pessoal de sabedoria, ou seja, de acordo com a realização, não há conceito de isolamento ou não isolamento. Então, pessoal,
Toda vez que a gente está fazendo nossa prática lá, acumulando mérito, ok. Mas toda vez que a gente está acumulando uma visão de sabedoria, a gente está se conectando com esses seres, que na verdade não são seres em algum lugar. É essa energia pura, límpida, que é a presença espontânea. Como a gente não consegue fazer isso de vez, a gente vai fazendo a conta gota. Tá? Aí o que é que acontece? Por essa razão, Buda Shakyamuni se isolou de seu reino físico, pois a energia de comum de seus cílios não era capaz de complementar sua energia sublime e extraordinária. Seres dotados de inteligência e de sabedoria, ou seja, os bodhisattvas, muitas vezes se tornam isolados excêntricos. Por quê? As pessoas de mentalidade comum não podem aceitar seus fenômenos de mente e de sabedoria. O que é isso? É quando a pessoa, então, ela entende que se ela sair por aí falando os ensinamentos, as pessoas não estão maduras ainda para receber aquilo, ou simplesmente elas não querem receber aquilo. Por exemplo, quando o Bodhidharma foi ensinar o budismo na China, o rei achou que ele estava debochando dele, porque o Bodhidharma chegou falando sobre vacuidade. E o rei queria saber se Bodhidharma poderia ser um bom conselheiro de guerra. Aí Bodhidharma resolveu se isolar e esperar que aquilo maturasse. Então tem isso, tá? Aí depois tem a lenda, né, que Bodhidharma foi lá e treinou os monges do templo Shaolin, e aí eles não conseguiam fazer a energia ser sustentada na prática de meditação. Então o que é que ele faz? Ele dá um step back e ajuda os monges a cuidar do corpo a partir do Kung Fu. Além do mais, também os monges estavam sendo saqueados, né? E aí eles aprendem a ter um manejo de energia, e aí quando eles estão com a saúde melhor, eles então podem sentar e meditar. Tá? Então daqui ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que, por exemplo, que as pessoas que estão, ele dizem, seres excêntricos de sabedoria, ou seja, pessoas que estão no caminho, né, vendo a originação dependente, vendo a Prajnaparamita, vendo tudo, eles vão chegar para uma pessoa e vão dizer, olha, a grama é capaz de virar manteiga. A galera vai dizer, pronto, enlouqueceu. Só que o que é isso, pessoal? É que tu tá olhando a originação dependente. A grama é capaz de virar manteiga mesmo. Ou seja, as pessoas que estão operando lá, bloco 0, bloco 1, né? Operando dentro da normose, operando dentro das suas bolhas, elas vão olhar para isso e vai dizer, que louco, ou seja, porque isso a originação dependente não cabe dentro das bolhas. Ela é muito vasta. Então, por exemplo, o que é que vai acontecer? Ele vai dizer que, olha, as vacas comem grama, então elas dão leite, e o leite vira manteiga. Ou seja, interdependência total, tá? Mas não é uma interdependência do tipo uma coisa dá em outra e por aí vai e vai ficar tudo bem. Não, não é isso. É interdependência no sentido da originação dependente, tá? Ou seja, o eu, o outro, a sociedade e a natureza. Tá tudo conectado. Tudo conectado. Todas as minhas ações têm consequências no aspecto da originação dependente e eu não posso sair por aí fazendo o que dá na telha. Tá? Daí ele vai dizer, daí ele vai falar sobre verdade relativa. Depois ele vai falar também que é possível que alguns seres realizem essa visão de sabedoria, mas eles não vão sair por aí falando tudo, porque eles vão acabar sendo isolados. Por exemplo, pessoal, na Bíblia,
Jesus acaba sendo isolado, certo? É isso. Depois ele vai falar que também a gente pode Aí depois ele vai falar de uma coisa que acontece bastante com os praticantes, que é o quê? É como se a gente tivesse um medo de, de se separar. Em que sentido? Porque, literalmente, vai chegar um momento que vão fazer certos movimentos dentro do Sansara não vão mais fazer sentido, pô. Por exemplo, a pessoa chega pra mim pra dizer que Elinho Mosca é uma pessoa bem-sucedida, eu dou uma olhada pra pessoa e rezo metabavana por ela. Elinho Mosca é Elon Musk. Ora, o galo é aquisitividade. O que é uma pessoa milionária? É um super galo no reino dos semideuses ou reino dos deuses? Whatever. Ah, Roberto, você está dizendo que não é para ter dinheiro. Não, eu não estou dizendo isso, bicho. Eu estou dizendo que, né? Então, mesmo se a visão da minoria é correta, ainda assim mantemos a visão da maioria por medo do isolamento. Ele vai contar uma história, tá? Acho que dá tempo de contar. Ele diz: certa vez havia um rei que pediu a seu astrólogo que calculasse o futuro de seu país. Deveria ter uma coisa dessa aqui pro Brasil, né? Então, o astrólogo previu que em uma semana cairia uma chuva que envenenaria toda a água do reino, deixando todos que bebessem loucos. Esse rei poderoso era um rei egoísta. Então ele pensou apenas e, em primeiro lugar, em si mesmo. Para se proteger, cobriu seu poço pessoal para evitar a chuva, mas não avisou os súditos para que protegessem sua água. Logo, como o astrólogo previu, a chuva veio e envenenou a água. Deve ser a APAC, né? Aí de Pernambuco. E todos os súditos ficaram loucos. Porque os fenômenos pessoais do rei pareciam diferentes dos fenômenos gerais dos súditos, os súditos ficaram paranoicos em relação a ele. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Bodhidharma, tá? O mestre Dogen também. O mestre Dogen, quando ele volta para o Japão, a galera queima o templo. Porque dizem que o que ele está apresentando não é o verdadeiro budismo. É isso, pessoal. Não quer dizer que porque tu é um ser iluminado não vai ter problemas. Tem outra cena também que é top, que é quando ele vai falar com um samurai, isso o mestre Dogen, tá? Aí o samurai pergunta se ele tem. O samurai fala um problema que ele tá. Aí o mestre Dogen dá uma resposta no melhor estilo zen, assim, meio Prajna Paramita, assim. Aí o samurai diz: você tá debochando do meu problema. Eu vou te matar agora. Aí ele diz: um momento. Aí ele senta assim, em meditação. Aí ele diz: agora sim, você pode me matar. Isso é muito forte, galera. Ele está dizendo onde é que está o refúgio dele. Aí, na hora que ele vai empunhar a espada, o samurai vê um reflexo de si mesmo na água. Aí ele começa a enlouquecer. Mas o mestre Dogen ele não foge. Ele não treme na base, né? Eu não sei se essa é uma expressão brasileira ou é só de Recife, né? Ele não tremeu na base. Ou seja, qual é a base dele? Esse aspecto secreto. Tá? Então ele diz: mesmo que as expressões dos fenômenos pessoais do rei fossem verdadeiras, de acordo com a verdade relativa comum e propriamente dita, porque a mente de seus súditos estava deludida, delusão, tá? Ou seja, operando a partir dos 12 elos, acharam que ele era louco e que todas as suas ideias, ações e palavras eram mentirosas. Então todos os súditos loucos o abandonaram, e o rei ficou isolado e perdeu o seu poder. Mas ele temia tanto ficar isolado que bebeu da água envenenada, e assim se conectou com as mentes loucas e dedudidas dos súditos,
na verdade relativa invertida dos fenômenos comuns. O que é isso? É que é assim, é feito essa coisa que a gente falou. Por exemplo, como é que funciona um grupo? A gente tem a intenção de que o grupo está ali lutando pelo mesmo ideal, né? Tá cada um defendendo a sua coemergência. Isso é a verdade relativa invertida. Que é mais ou menos assim. Pessoal, vamos construir uma casa juntos? Vamos. Aí cada um tem uma ideia de como seria a casa, pô. Então a verdade relativa é a casa e a verdade relativa invertida é como cada um vê. Aí ele vai dizer: pessoas excêntricas que têm confiança em sua mente de sabedoria, ou seja, nós, não temem o isolamento. E muitas vezes se isolam intencionalmente. Ou seja, esse se isolar intencionalmente é o quê? Os três tipos de retiro, né? Retiro aberto, semi-aberto, retiro fechado. Então, o retiro aberto é o que usualmente a gente vê. Retiro aberto com fulano de tal. Aí ele vai lá e dá um retiro aberto num lugar e você chega e recebe os ensinamentos. Retiro semi-aberto. Retiro semi-aberto eu vou para um lugar que tem uma estrutura externa, interna e também secreta, né? Porque provavelmente esse lugar tem o Dharma, tá? E eu vou ter uma rotina ali dentro. Então, eu vou generalizar aqui dizendo que o turno da manhã é meditação, estudos e práticas, e o turno da tarde é fazer atividades, tá? Atividades do SAMU, atividades livres, tá? De noite faz puja e assim a pessoa segue durante um período. Retiro fechado. O retiro fechado é onde a pessoa vai poder se dedicar totalmente à prática. E a melhor intenção e motivação para fazer isso é quando ela entendeu que ela sozinha não está tendo força para lidar com os karmas. Ela entende a motivação correta, ela entende a verdade dos ensinamentos, ela consegue fazer aquilo funcionar, mas aí vem certos karmas que vão lá e bluf, derrubam ela. Aí o que é que ela aspira? Ela aspira a ter condições favoráveis para poder aprofundar na prática e poder aprofundar e seguir no caminho. Agora, se vocês olharem com cuidado, os mestres transitam no meio desses três tipos de retiro, tá? E eles também transitam na vida diária, tá? Por exemplo, a relação que Chagdo Rinpoche ou que Trungpa Rinpoche e muitos outros mestres têm com os alunos é uma coisa de chorar assim, pra gente copiar. O Lama Santen conta que, em geral, as pessoas lembram muito do Shagdu, aquele Shagdu durão, assim, como se fosse um super pai. Mas o Shagdu ele era muito engraçado. Só que o que acontece? É, a gente é muito cínico, pessoal, diante dos mestres, sabe? E os mestres, se for um mestre realizado, Prajnaparamita está fora do jogo. Então a gente vai com a nossa malíciazinha tentando enganar o mestre. O mestre dá uma olhada assim, ele já sabe onde é que a gente quer chegar, pô. É tipo tu jogar xadrez com uma criança de 8 anos. Tu fica sério, não sei o que, não sei o que lá, mas tu já sabe onde é que a criança quer jogar, pô. Tu pode até deixar que ela ganhe no começo, mas tu já sabe onde é que ela quer chegar. Então, eles não aliviam. Tá? Tony diz, muitas pessoas acham que para praticarmos o Dharma precisamos nos isolar. Então, muitas pessoas acham isso. O que seria esse isolar? Isolar externo. Tá? Porém, embora santos possam temporariamente se isolar para praticar o Dharma, eles não o fazem a fim de se tornar definitivamente isolados. Eles se isolam somente externamente, a fim de aumentar os seus elementos internos vastos e puros da sua mente de sabedoria, que realiza desejos e é possuidora de qualidades infindáveis que nunca se isolam. Então, por exemplo, pessoal, compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paciência, energia constante. Quando eu estou querendo praticar essas qualidades, essas não são qualidades que se isolam. Não sei se vocês já perceberam isso. Muito pelo contrário.
São qualidades de relação o tempo todo. E são qualidades, como ele diz aqui, ó, qualidades infindáveis. Né? Depois ele vai deixar um poema que eu queria deixar para vocês, tá? Que ele vai dizer, vocês leiam, tá? Aí ele vai dizer sobre a questão de se isolar no modo externo, se isolar no aspecto interno, mas que no aspecto secreto a pessoa nunca está isolada. Ela é que se vê dessa forma. Ela se vê separada, mas ela de fato nunca está separada. Tá? Ficou bom agora. Então o que acontece? Ele termina dizendo assim, ó. Página 155, ele diz: Buda perdão, no final ele diz: do sentimento perdão, aqui em cima, tá? Desde o tempo sem princípio até este mesmo momento, todos os seres ignorantes tentaram encontrar companhia. Então é isso. A gente está sempre achando que vai ter. Por exemplo, no Procon da Roda do Dharma, é muito interessante, pessoal, porque se a gente estiver olhando a partir de um olhar cético, a gente vai ver que não tem motivo para as pessoas estarem brigando. Porque é como se elas estivessem com o apoio que elas precisam. Mas a gente tem lá uma síndrome de alguma coisa, de princesa, de príncipe, de não sei o que, de não sei o que lá, e começa. Então a gente sempre está reclamando da companhia que a gente deveria ter, mas na verdade nem mesmo a gente se aguenta e quer que o outro nos aguente. E o que é isso? Flutuação de energia. Então ele diz, mesmo que desde o tempo sem princípio até este momento, todos os seres ignorantes tentaram encontrar companhia. Ou seja, eu estou sempre buscando algo do lado de fora. Mas sempre acabaram isolados e sem sentido. Então o samsara inteiro, né? O samsara inteiro é algo que é sem sentido. Porque desobedeceram o conselho de nossa nobre mãe, a consciência reflexiva. Consciência autorreflexiva, mãe de vitoriosos. Mesmo que estejamos isolados, não há sentido em nosso isolamento. Da mesma forma que um servo ferido se isola de seu rebanho temporariamente para se proteger de caçadores violentos. E também definitivamente, porque lhe falta confiança com relação a onde deve ir. Então, às vezes, a gente está querendo se isolar no aspecto externo, mas na verdade a gente não confia nos mestres. Os mestres confiam na gente, mas a gente não confia. Por quê? Porque é simples. É, um ambiente que está sendo povoado por materialismo e hedonismo vai cair no cinismo e no desamparo. Pô. Então a gente não confia mais em ninguém. A gente está sempre olhando desconfiado. A gente sempre acha que o outro vai ter a mesma malícia que eu, né? Tô chamando malícia para não chamar outra coisa, tá? A gente sempre vai achar que, eu preciso calcular aqui para eu não ser rejeitado como da outra vez. Então é sempre base uma esperança e medo, né? Esperança e ressentimento. Então ele diz: do sentimento de isolação, criamos cada vez mais isolamento. Se temos medo de estar isolados, não queremos estar isolados. Precisamos entrar em isolamento da mesma maneira que os seres sublimes dos tempos ancestrais. Por exemplo, pessoal, a gente deveria desconfiar se esses movimentos, seja qual for o movimento, onde tem muitas pessoas juntas, elas realmente estão ali por uma intenção elevada ou simplesmente elas estão ali porque elas estão se sentindo sozinhas, por carência, né? Até mesmo na sanga, né? Às vezes a gente precisa ter um certo crivo para poder diferenciar a área sanga do clube sanga, né? A área sanga está se esforçando, tem feito a sua parte. O clube sanga é um amontoado de pessoas que está ali por carência, por se sentir sozinho e por aí vai. Não tem um referencial, não quer avançar no caminho. É simplesmente um samsara mais colorido. Tá?
Então ele diz, se temos medo de estar isolados, não queremos estar isolados. Precisamos entrar em isolamento da mesma maneira que os seres sublimes dos tempos ancestrais. Ou seja, peraí, é óbvio. Homenagem à tradição da linhagem, pô. Pá, sentaram antes, fizeram a essência vágea brotar. Eu vou confiar na linhagem, com certeza, meu amigo. Guru Yoga, tá, pra cima deles, Robinho. Bandeira da vitória, né? É só ter paciência que os obstáculos vão surgir, porque até o Buda teve isso, mas Prajnaparamita vai pegar aquele obstáculo e é dieta de Prajnaparamita. A dieta de Prajnaparamita é o obstáculo, né? Se vocês olharem lá, Prajnaparamita é representado por Dorje Drolo. Ele tem uma barriguinha assim sobressalente, que é o quê? Devorador de obstáculos, né? Então, Buda Shakyamuni abandonou seu reino elaborado e suas jovens companhias para ir em farrapos e se isolar sob a árvore Bodhi. Porém, seu isolamento de Samadhi tem sentido, porque para confortar os seres sencientes a partir de seu Samadhi, de sabedoria, ele descobriu a companhia onisciente de Buda, sempre sorrindo nas 10 direções. Ou seja, o Buda não é alguém. E no caso do Buda Shakyamuni, ele precisou se isolar. Padmasambhava foi banido pelo palácio de Odin, de Odiana, e ficou em isolamento em muitos cemitérios. Mas sua realização de isolamento tem sentido, porque para ajudar os seres sencientes por meio do seu fenômeno de sabedoria, ele encontrou companhia de Dakini de sabedoria dançando em todos os universos. Na verdade, pessoal, na biografia de Guru Rinpoche, da Crazy Wisdom, né, a Louca Sabedoria, ele diz que Guru Rinpoche já nasce iluminado. Só que ele diz que se ele chegar nos lugares já dizendo isso, as pessoas não vão confiar no que ele tem para dizer. Então ele aspira ter condições de seguir um caminho gradual, mas sem perder o aspecto último. Eu gosto de falar isso porque o ponto central é Guru Yoga, certo? Ou seja, o ponto central é a mente búdica. E quem são os alunos? Os alunos não são as pessoas. Os alunos é o quê? É como a interdependência funciona naquele lugar a partir da forma lúcida. Por quê? Porque tu dá um ensinamento, a pessoa olha e ela vê aquilo funcionando. Então o ensinamento não é de alguém, o ensinamento é o quê? É a iluminação da sabedoria primordial que os seres daquele lugar podem ver. Por isso que o Dharma não é fundado a partir de uma Bíblia, por exemplo. O Dharma é ver a natureza da realidade como ela é. Aí tu consegue gerar ensinamentos novos para beneficiar os seres, né? Que estão se movimentando dentro daquele samsara. Por isso que Dogen vai dizer, a iluminação acontece, mas aumenta sempre. Isso é paradoxal. Por quê? Porque os seres vão se mover. Já já vocês vão ver, vai ter alguém perguntando sobre inteligência artificial e o budismo. Não sei se vocês estão acompanhando, mas lá fora já está um boom de inteligência artificial. Tá? Aqui acho que vai demorar um pouquinho para chegar. Lá fora já está. Já já vai ter alguém perguntando. E aí? É muito simples, pessoal. A inteligência artificial não é capaz de ter compaixão por ninguém, pô. Então, não vamos perder tempo com isso, não. Uma coisa que poderia ser boa é a inteligência artificial. A gente deveria botar a foto de seu Madruga assim no altar. Pudesse ajudar a gente trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Porque aí tu bota a inteligência artificial para trabalhar, pô. Paga os impostos que a galera quer e o tempo livre tu vai estudar e meditar. Esse é o ponto. Né? E ele fala da Dakini de sabedoria, tá? Ou seja, tu tá olhando para as coisas e em vez de tu ter uma resposta automatizada sobre as coisas, tu tem a sabedoria. Por exemplo, essa coisa de bloco 0, menos 1, 2, 3, 4, isso aí é a mente búdica olhando como a gente configura o nosso samsara, como que um brasileiro configura o samsara. Isso não tem nos sutras, isso não tem nos tantras.
Isso é a mente búdica olhando e fui dando um ensinamento. Então, o ensinamento não é alguém que dá e alguém que recebe o ensinamento. O ensinamento é tu oferecer para o outro a visão. Aí o outro pega aquilo, como ele tem a natureza de Buda, e ele vê. Então, o que acontece? Milarepa foi traído por seu tio e sua tia, e por aversão ao Sansara, entrou em isolamento em uma caverna pela vida toda. Mas seu isolamento de Mahamudra tem sentido, porque para beneficiar os seres por meio de seus hinos de realização, ele encontrou a face do Dharmakaya em toda parte. Isso aqui, esse finalzinho aqui, desde o Buda Shakyamuni até Longchenpa, que ele vai terminar, é que são os meios hábeis. Ou seja, qual é o meio hábil mais adequado? Por exemplo, se vocês olharem para mim e disserem retiro é crucial ou não, eu vou dizer depende. Pô. Tem um capítulo no Caverna na Neve que ela vai falar sobre a importância dos retiros. Então tem diferentes mestres que fizeram retiro e tem diferentes mestres que não. A Lama Tseren, por exemplo, ela fez retiro na casa dela. Ela não foi para algum lugar muito especial, não sei o que, não sei o que lá. A Lama Elizabeth, ela acordava mais cedo para meditar do que todo mundo da casa. O Lama Padmasanta, por exemplo, não fez retiro fechado, longo. Ele fez retiros fechados com o Thiago do Rinpoche. Mas retiro fechado, longo, não. O Lama Wallace já fez. Por que eu acho? Em vez da gente sair por aí dizendo, dando pitaco sobre é bom ou não, para e se pergunta, olha, nesse momento eu acho que seria interessante fazer retiro, vai me ajudar? Pronto. Eu acho que ajuda mais, sabe? Porque às vezes a gente gosta de ficar dando opinião, principalmente sobre coisas que parecem serem elevadas e espirituais. É melhor a gente estar praticando, é bem melhor. Daí ele diz, Longchenpa abandonou o fenômeno da rejeição impura do Sansara para entrar em isolamento com apenas seu saco rústico nas montanhas nevadas, ou seja, no Tibete, a fim de enxergar o fenômeno da aceitação pura do Nirvana. É claro, tu vai para o Tibete, tem o quê para tu contemplar? Então, tu precisa pegar a própria natureza daquilo para poder contemplar. Né? Por exemplo, por que é que os locais de prática eles são no topo da montanha? Porque aquilo ali impede do Sansara chegar lá. Então só vai aparecer quem quer. Por quê? Porque a gente tem a sensação de que só o nosso Sansara é que é ruim. Isso significa que a gente não estudou história. Na época desses mestres, pessoal, já tinha guerra, já tinha disputa, tinha tudo, pô. E aí a galera chegava e dizia o quê? Olha, se tu é um lama, vem cá, porque provavelmente essas coisas aí que tu aprendeu do Buda pode me ajudar, semideuses, né? Pode me ajudar a obter uma vantagem sobre o meu concorrente. Aí a galera brigava lá embaixo e aí a galera tava praticando lá em cima, né? Uma vez o Lama Santa explicou isso para a Sangha. Não sei por que ele explicou isso para a Sangha. Não sei se a Sangha estava dividida. Né? Aí ele explicou isso. Tá? No entanto, o seu isolamento, Mahasandhi Atyoga Dzogchen, né, tem sentido porque, para de forma inexaurível dar a joia de valor incalculável dos seus ensinamentos, de sua mente de sabedoria de céu, límpido aos seres, ele descobriu a exibição totalmente equânime de incontáveis estrelas além dos fenômenos puros e impuros de aceitação e rejeição. Isso aqui está incompleto, tá? Porque na biografia do Longchenpa, deixa eu ver onde é que está. Bom, tá por aqui. Na biografia do Longchenpa, ele conta de que ele não permaneceu muito tempo nos lugares. É como se o tempo todo o Sansara pressionasse ele a ele se mudar. E aí ele dizia que uma coisa é ele entender a impermanência, outra coisa é ele experimentar aquilo. Né? É igual apaixonado pelo mundo. Tá? Apaixonado pelo mundo também. O Mingyu Rinpoche, ele resolve largar tudo para virar um yogi.
Então é assim, pessoal, o que eu quero dizer? Que esse capítulo sobre isolamento, ele é muito profundo, tá? E aí, eu me isolo ou não para praticar? Eu acho que é melhor marcar uma consulta de acompanhamento individual e conversar. Porque eu já vi pessoas avançarem, claro, e já vi pessoas também chegarem no retiro fechado e dizer, olha, será que eu posso levar um livro? Pô, retiro fechado não é para livro, pô. Retiro fechado é para tu contemplar, pô. E além do mais, é assim, tu vai fazer retiro fechado, não é a quantidade de horas de prática. O Eric Pema, ele fica puto com isso, não sei se vocês já viram. Mas é a qualidade da tua prática que está surgindo lá. Então o que tu vai fazer é treinar aquilo várias vezes, né? A pessoa entra em retiro para descobrir o método HBS, que é horas de bunda sentada. Quanto mais ela pratica, mais aquilo vai ficando internalizado. Como cada um é cada um, no aspecto relativo, é melhor ver e conversar sobre o que seria melhor, sabe? Ainda que as histórias dos mestres são diferentes, né? E cada um vai apresentar um método porque as pessoas são diferentes também. Dúvidas, críticas, sugestões, direcionamentos, apontamentos? Fico por aqui e gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, algum aprimoramento, algum complemento. Eu. Oi, Kio. Quando tu explicou aquela parte sobre a verdade relativa invertida, eu, eu tinha entendido de uma outra forma. Aí eu não sei se são formas assim complementares. Eu entendi assim, como se verdade relativa invertida fosse o que a gente ia chamar meio que de loucura, que seria uma forma de ver a realidade que não bate com o nosso acordo comum. Vamos supor, essa tua parede aí atrás, ela é amarela, assim, para um acordo comum que a gente faz sobre as cores. Se eu disser que eu estou vendo ela preta, aí seria uma verdade relativa invertida, porque seria uma coisa assim que é uma experiência possível, mas ela não existe um consenso sobre aquilo. Ela está meio que fora da visão comum geral. Mas aí tu falou de uma forma como se fosse a coemergência de cada um sobre o fenômeno. E não essa parte assim como se fosse um acordo, mas no exemplo lá do rei, né? É como se ele tivesse entrado na viagem dos súditos. Tipo, todo mundo estava numa vibe meio louca, né? E aí ele entrou na loucura coletiva. Antes ele estava, na verdade, relativa. Eu não sei como é que ele chama, que não é invertida. Estou esquecida agora com a palavra que ele usa. Que tem a verdade relativa comum, né? E tem essa verdade relativa invertida. Aí a verdade relativa invertida seria um delírio a mais, fora o delírio normal que a gente já tem, assim, de ver a realidade, né, de forma coemergente. Aí se tu puder falar um pouquinho mais sobre isso. É que é assim, ó. Por exemplo, a gente pode estar no mesmo lugar físico. Essa parte tá ok, né? Sim. Aí a gente pode dizer, olha pessoal, nós estamos aqui reunidos porque a gente gostaria de sonhar uma rua nova. Aí o aspecto da rua seria a verdade relativa comum. A verdade relativa invertida é que dentro disso pode começar a surgir dois grupos. O Sim. grupo que quer uma rua que seja de um determinado jeito, papapá, e um outro grupo que quer que seja de uma outra rua, papapá. Uhum. Aí dentro disso, pode sim começar a ter a galera que diz: não, mas eu quero que essa rua aqui pouse avião, pouse helicóptero. Aí, beleza. Aí foi a loucura total. Então, por exemplo,
Isso acontece muito, assim, a minha experiência com a galera de psicologia. Eu não consigo conversar com a galera de psicologia. Porque quando eles começam a falar do ego, eu fico, meu irmão, isso tá muito longe, pô. É como se fosse uma coisa muito gigante que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí eu digo, pô, qual é o acordo comum que a gente pode ter sobre o ego? Aí não entra num acordo. Aí ficou com uma verdade relativa invertida. Ou seja, eu vou ter uma visão, outra pessoa está lá, e quando a gente vai conversar, a gente acha que está falando da mesma coisa. Uhum. Entendi. Por exemplo, nos ensinamentos, a gente tem os ensinamentos sobre mandala, aí sempre aparece alguém com os ensinamentos sobre mandalá. Não, você não está entendendo não, porque não sei o que, não sei o que lá. Aí ela pode falar tudo, tudo na ponta da língua sobre os ensinamentos, mas a paisagem dela não está dando match com a paisagem onde a gente está. Esse é o truque. O acordo comum não é o acordo comum das palavras. O acordo comum é o acordo comum da paisagem. Por exemplo, tu vai ver isso assim no teu trabalho assim. Eu acho que provavelmente tu deve ficar muito puta da vida quando alguma coisa de injustiça acontece. Só que justiça seria uma coisa do reino humano, pô. Os semideuses, por exemplo, eles não estão vendo justiça, não. Então a verdade relativa dos semideuses é uma, a verdade dos humanos é outra. Aí se eu e tu tá no mesmo lugar da paisagem, a gente tem a mesma verdade relativa. Mas pode ser que a gente oscile e diga, não, eu acho que tem que ir para outro lugar aqui. Por isso que é muito perigoso esses discursos aí, reduzidos de tudo é relativo, tal, não sei o quê. Porque isso aí vai cair numa verdade relativa e para isso cair numa loucura é muito rápido. Muito rápido mesmo. Porque cada um vai querer fazer o que dá na telha, né? Aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer isso que ele chama de tendências kármicas à violência. Aí, meu amigo, uma vez, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Kio. Respondeu. Tá? Uma vez eu vi o Lama Santen comentar isso com os alunos, assim, que como a gente está em tempos onde o Sansara ele está avassalador, que a gente não, que a gente realmente não, que a gente tente não ser irado, que a gente só seja irado em último caso. Por quê? Porque é como se fosse assim, tá muito violento, pessoal. Só que a gente acha que violência é só chegar e quando vem alguém nos assaltar, por exemplo. Não, violência é o modo como a gente está povoando a nossa laia virginã. É comovente isso. Aí isso gera desconfiança, depressão, papapá. Isso são sintomas do que a gente está povoando na nossa mente. Né? Então o Bodhisattva, ou a Bodhisattva, enfim, a pessoa Bodhisattva que vai andar no mundo, em geral, ela vai ter que adotar uma cara pacífica, porque caso contrário os seres não acreditam no Dharma. Pode ver, em geral, quem facilita a prática, pode ver, em geral, o que a maioria das pessoas chama de etapa de acolhimento é alguma rejeição que a pessoa está tentando trabalhar e ela não sabe que ela está tentando, ela não sabe que ela está tentando fazer isso, sacou? Aí ela entra, vai ser acolhida, vai trabalhando, aí ela vai Eu não vendo. entendi, não. Eu não entendi isso que tu falou, essa coisa da rejeição. É que, em geral, a pessoa vai chegar no grupo de acolhimento e talvez ela não tenha consciência do que ela está fazendo ali, mas ela está tentando curar algum tipo de rejeição. Por exemplo, aí tu chega para conversar com ela, tá tudo bem, ela vai dizer, tá. Aí ela vai dizer, minha relação com os meus pais não tá boa, eu tô saindo de um final de alguma coisa, tipo final de emprego ou final de relacionamento, minha relação financeira não tá boa. Ou seja, ela mesma se sente rejeitada. Por quê? Porque ela tá dentro da bolha, mas ela não tem consciência de que ela tá dentro da bolha.
Então ela vai se sentir o quê? Rejeitada, né? Por exemplo, uma das coisas que eu acho perigosas dessa coisa de rede social é que parece que tem um mundo em algum lugar onde todo mundo está feliz. Esse é o mundo da Xuxa, né? Que ela canta, todo mundo tá feliz, tá feliz. Esse é o mundo da Xuxa, certo? Porque na vida real, tem dia que a pessoa acorda e faz, por que, é que eu estou levantando da cama? Não era para levantar, não. Uma pessoa normal vai falar isso, certo? Só que ela lembra da motivação e o olho brilha e ela vai andar, né? Mas só que em geral a pessoa não vai fazer isso. Ela vai fazer o quê? Eu estou me sentindo subestimada. É como se fosse assim, um super. Todos os seres desejam a felicidade e desejam evitar o sofrimento. Essa etapa é a etapa de acolhimento, pô. Aí ela vai ter que purificar o nascimento que ela se dá, vai ter que purificar o nascimento que deram para ela. É uma longa etapa isso. Tem um capítulo no Mandala do Lotus que, se eu não me engano, o nome do capítulo é Nascimento Individual. Aí ele vai falar sobre isso, né? Que a gente ajude as pessoas a terem uma audição interna. Tem pessoas que nunca pararam para se ouvir, não. É sério. A única voz interna que ela ouve são os gritos, são as reprovações, são as rejeições que ela teve. Por exemplo, imagina, pessoal, como é que era há um tempo atrás ficar falando dessas coisas de Dharma, de budismo. Basta olhar nos grupos, pô. É muita pouca gente que está procurando isso. Então a pessoa ela fica um pouco desamparada, né? A menos que ela tenha uma conexão kármica muito forte com os ensinamentos, por questões de vida passada. Tipo esses mestres assim que diz, eu vou seguir e segura na mão de Deus e vai. A maioria das pessoas vai começar e ela vai começar com aquilo que ela tem, né? Então ela vai trazer a visão de mundo dela, a visão da cultura. Aí ela quer pacificar aquilo. Aí ela vai fazer perguntas do tipo: o que é que o budismo tem a dizer sobre a política? O que é que o budismo tem a dizer sobre relações? Ou seja, ela está tentando comparar. Ela está dizendo assim: pô, me convence de que esse negócio é bom porque eu não tenho mais fé nisso não. Aí assim, uma pessoa de sensata vai dizer: olha, a real é assim, não dá para falar nada ainda, porque não deu tempo de construir nada. Você precisa de 100 anos para começar a falar alguma coisa. Mas as experiências indicam, né? Por exemplo, pessoal, essa coisa que eu sou suspeito para falar porque eu sou aluno dele, né? Essa coisa que o Lama Santen está fazendo, isso é surreal, pô. Ele está deixando um Dharma onde é possível montar uma terra pura na nossa cultura, pô. O mais próximo que eu vi disso foi Trungpa Rinpoche. Porque o livro Shambhala, né, a Trilha Sagrada do Guerreiro, ele vai falar sobre os aspectos de como montar uma cultura iluminada. Esse é o primeiro capítulo do Shambhala, se eu não me engano. Uma cultura iluminada. Sociedade iluminada. Então isso é muito profundo, pô. Em geral a gente acha que isso é normal, né? Mas não é. Isso é muito profundo. Ele indicando como que tu vai girar a roda do Dharma dentro daquela cultura. Isso é profundo, pô. Por exemplo, às vezes as pessoas desistem de ler o Buda Dharma porque para tu ler o Buda Dharma tu tem que entender a cultura daquela época. Que é o que acontece às vezes quando as pessoas vão ler a Bíblia, né? Elas tomam aquilo literal. Vai dar problema, porque tu precisa ver a cultura daquilo. Ver como que as pessoas se relacionavam. Isso é complexo, pô. Esse é muito complexo. Mas aí a gente tem, por exemplo, pô, relações e rede, mandala do Lotus, tá tudo lá, pô. Como que faz para andar em grupo? Budismo engajado, né? Dá nascimento, cinco sabedorias e por aí vai. Então, às vezes, eu vi muito isso, assim, quando eu conduzia muito grupo de iniciantes, assim, que foi um longo tempo. Às vezes a pessoa está parando para raciocinar sobre aquilo, sobre a própria vida, a primeira vez. E é a primeira vez que ela está se sentindo contemplada por outra pessoa. É a primeira vez que ela vê o olho dela
contemplar assim, o olho dela brilhando sem ela ter medo de se sentir sozinha. Porque ela se sentia isolada a partir dos elementos grosseiros. Aí, às vezes, é uma pergunta que para quem já está dentro, vai dizer, pô, essa pergunta é básica. Só que a pessoa, quando ela está questionando algo, significa que ela está olhando para dentro. Um questionamento significa que ela está olhando para dentro. E não tem alguém que está fazendo aquilo com ela. Então, em geral, quando a gente tem dúvidas sobre alguma coisa, é muito difícil a gente sair sozinho de uma dúvida. Porque significa que a gente está olhando aquilo pela primeira vez, por exemplo. E a energia, a gente fica um pouco inseguro, né? Porque a gente tem medo de abandonar certos apegos. Então, essa etapa de acolhimento ela é longa. Então, quando ele fala aqui de isolamento, muitas pessoas procuram os grupos de Dharma porque elas se sentem isoladas. Algumas delas têm sementes kármicas passadas e, buf, vão-se embora. Outras estão descobrindo agora, elas misturam aquilo dentro da confusão delas e está tudo bem, né? A gente vai andar por Chenezig. Então eu não vou mais tomar o tempo de vocês e qualquer coisa a gente pode seguir conversando ou lá no grupo ou no acompanhamento individual. Tá? Obrigado pela presença e vamos fazer a dedicação. Então que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, a Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres das tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam na nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lo chosun lo chezarin sasun chapa, rodo chosun não adamidra do sungele show. É uma coisa que eu ia lembrar. O Bodhisattva, ele é capaz de renunciar certas atitudes que promovam o isolamento dos 5 elementos de maneira impura. Ele é capaz de renunciar a isso. Tá? Porque se vocês forem olhando, os mestres eles estão sempre se reciclando. Ou seja, eles não têm apego à forma de andar, à forma de... Eles estão sempre olhando e vendo como que pode beneficiar mais e mais e mais e mais e mais. Eu lembrei disso agora. Tá? Então, fico por aqui, fiquem bem, até a próxima e boas práticas. Tudo de bom.